Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Saudando aqui, agradecendo aí a presença de todos vocês aqui no nosso canal, né, que já estão acompanhando conosco, pedindo a vocês que, como de costume, compartilhem aí o nosso programa, né, hoje destacando esse triste resultado, essa soma incrível. O Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de pessoas infectadas e também no dia de hoje nós tivemos o quinto maior número de mortos nas últimas 24 horas. Tá certo? Nós vamos falar desses temas e vamos também abordar aí a continuação da crise depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de prender e manter preso aí o deputado Daniel Silveira, bolsonarista do Rio de Janeiro, do PSL do Rio de Janeiro. Amanhã está marcado aí a votação, uma votação lá na Câmara dos Deputados, para decidir se a Câmara aceita essa decisão ou não. Então nós vamos tratar desse tema, vamos ver aí o posicionamento diante desse fato da maior importância, né, o posicionamento de vários setores, o debate em torno dessa questão. Bom, agradecer a vocês aí. Tinha gente que estava participando aí conosco do comando de greve. Hoje também nós estamos tendo aula do curso, né, da 46ª Universidade de Férias. Muita gente assistindo aí, acompanhando, né, ao vivo. Outros assistem aí também depois na reapresentação, a aula da Universidade de Férias, que tem como tema, né, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, e vem sendo ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, eu saúdo aqui o pessoal que já estava por aqui, quem chegou depois também, nossa companheira Maria Ângela Abduche, aí renovou a sua assinatura do canal, muito obrigado. A Carla Silva, Walter Santos Vargas, o Orlando Júnior, o Ernesto Abdala Filho, que chegou por aqui mandando aí a sua mensagem e a sua contribuição, aí já muito obrigado, né, conosco aqui com o nosso canal. O Sem Chance, o companheiro Fabiano Proletário, ele falou de uma entrevista do Lula. Eu confesso que ainda não tive a oportunidade de assistir. Hoje foi um dia bastante corrido aqui, porque segue a nossa greve dos professores do estado de São Paulo, que hoje é um conjunto de reuniões preparando as assembleias de amanhã para votar a continuidade dessa importante greve. E também nós vamos aprovar amanhã uma mobilização na Avenida Paulista na próxima semana, um ato com professores, reunindo todas as entidades que apoiam a greve, né, uma caminhada até a Secretaria da Educação e a Prefeitura de São Paulo, né, contra a política genocida, né, do governo do Estado de manter as escolas abertas e de pressionar os alunos para retornarem. Bom, um abraço aí para o Ao Vivo também aqui conosco, agradecer aí os superchats, as figurinhas, né, e a contribuição da Maria Ângela Biducci, do Para Que Postar Só Tendo Face. Nosso boa noite também para Angelina Dias, que chegou por aqui, a Maria Virgínia, seja bem-vinda. Bom, e em nome desses aí, todos vocês que já estão conosco, vocês que também que nos acompanham na reapresentação desse nosso programa, que é o Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV. Bom, pois bem, nós vamos aí para a nossa pauta de hoje. Hoje nós já vamos entrar diretamente num dos temas centrais aqui do dia de hoje e do nosso programa, que é amanhã a Câmara vai votar se mantém ou se derruba a prisão do deputado Daniel Silveira, né? E, bom, as notícias na imprensa golpista dão conta, né, de que há uma tendência de se manter aí a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A sessão da Câmara está marcada para as 17 horas, né? E hoje foi feita uma reunião do Colégio de Líderes e que decidiu aí pela realização da sessão amanhã, né?
Já logo pela manhã, o próprio deputado participou de uma audiência de custódia e o juiz Ayrton Vieira, que é um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão. Né? A prisão foi decretada, só para lembrar os fatos, foi decretada na última terça-feira, por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, e ontem foi referendada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Bom, aqui, ontem nós explicamos aí a nossa posição muito clara, né, de princípios em torno dessa questão, que é uma violação, uma grave violação, né, do preceito constitucional da liberdade de expressão. Né? Eu tive a oportunidade, ontem, não, confesso, não tinha assistido, hoje assisti ao vídeo que foi usado aí como um pretexto, né, pelo STF aí, para mandar prender o deputado. Né? Hoje, inclusive, o YouTube, os monopólios aí que comandam aí as redes de comunicação resolveram aí, vetaram, tiraram do ar, né, apesar de que o vídeo continua circulando aí, cópias no WhatsApp, sendo enviado para lá e para cá no Facebook. Bom, o vídeo, o deputado, várias das críticas ali feitas por ele, fala da atitude de capacho, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, do caráter antidemocrático daquele tribunal. Queria dizer que não é que nós concordamos com o deputado, né, que eu nem conheço, e que do que a gente conhece dele tem posições profundamente reacionárias. O deputado que, em alguma medida, concorda com as nossas posições. Nós, há muito tempo, né, denunciamos o caráter imperial e antidemocrático, né, do Supremo Tribunal Federal. É uma corte de exceção, né, uma corte que se coloca acima dos outros poderes, né, que vem constantemente intervindo, quebrando não há essa conversa de que os poderes são autônomos e independentes. É mentira. Né? Há muito o Supremo Tribunal Federal vem se colocando como um poder acima dos demais poderes, e a prisão do deputado é uma prova contundente disso. Né? Por cima o deputado, né, reacionário, o deputado conservador, fascista, né, um adversário dos interesses da classe operária, de todos aqueles que lutam pelos direitos democráticos do povo, mas nem de longe ele tem o direito, o STF tem o direito de caçar a liberdade de expressão de seja lá quem for. É uma violação daquilo que está estabelecido na própria Constituição Federal. Mais ainda, o deputado, né, como parlamentar, ele foi eleito para defender as suas ideias, fez campanha, inclusive pegando muitas dessas ideias reacionárias que agora são imputadas como se fosse crime. Defender a ditadura militar, atacar o STF, né? Uma política, digamos assim, que corresponde exatamente, em uma certa medida, ao que ele se propôs a defender no Congresso Nacional. Né? Quer dizer, a alegação absurda de que atacar uma instituição da República, como é o caso do STF, é um crime, é como se alguém, por exemplo, como acontece todos os dias, né, as pessoas criticam aí na rua o Bolsonaro, um genocida, um governo, e alguém fosse preso por expressar, gritar fora Bolsonaro, né, dizer que o governo é um governo de assassino que está matando o povo de fome e assim por diante. Quer dizer, o STF arvora para si um direito que não tem de decidir aquilo que as pessoas, quais são as opiniões, quais são as ideias que as pessoas podem expressar ou não. Quer dizer, trata-se de uma medida totalmente absurda que coloca em questão, né, a própria existência e o funcionamento antidemocrático do poder judiciário. Né? Uma alegação é que ele faz apologia do ato institucional 5. Bom, mas não é só ele. O Bolsonaro
votou no impeachment da presidente Dilma, fazendo elogio ao brilhante Ustra pela tortura. Tortura é crime no país, né? E era deputado e nunca vi ninguém do Supremo nem considerar a hipótese de ter mandado prender o Bolsonaro, né? Ele defendeu a destituição de ministros do STF. E aí? Direito dele como cidadão, direito nosso, direito de qualquer um, pedir a destituição de seja lá quem for, né? Nós, por exemplo, não só pedimos a destituição, como nós achamos que o STF tem que acabar. É uma instituição antidemocrática, é uma corte de exceção, né, que deveria deixar de existir, que não faz o menor cabimento, que não tem nenhum controle popular. Nós defendemos que os juízes, procuradores, deveriam ser eleitos pelo voto popular e ter o controle do povo sobre essas instituições. São instituições imperiais, né, que se colocam, inclusive, muitas das vezes, acima da lei, né? É bom esclarecer também que o STF está fazendo todo esse circo em torno da prisão de um peixe miúdo, né, de um peixinho, né, de um falastrão, né, da PM do Rio de Janeiro, quando, dias atrás, o próprio general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, reconheceu que houve uma reunião dos chefes militares na qual foi decidida as postagens feitas por ele, né, nas redes sociais, ameaçando o STF caso o STF votasse a favor do impeachment do ex-presidente Lula. E aí? O STF vai mandar prender o general Vilas Boas? Vai mandar prender aqueles que eram membros aí do comando das Forças Armadas em 2018 e que tomaram tal decisão, que ameaçaram com o poder das armas, né? Com o poder das armas, que não são armas deles, são armas do Exército, de uma instituição nacional, ameaçaram o STF. E aí? O deputado só falou. Ele fez aquilo que ele tem direito de fazer, de falar, né? Então eu queria destacar aí, né, nós queremos reafirmar essa posição profundamente reacionária, né? O próprio jornais vem denunciando aí que o encaminhamento nesse momento, né, pode ser no sentido de que a Câmara dos Deputados, né, se submeta à decisão do STF, o que seria uma situação totalmente de submissão à vontade de um outro poder. Quer dizer, o STF torna-se assim o árbitro, que pode dizer, né, o que pode ser dito ou não pode ser dito pelos deputados. Se um deputado de esquerda, por exemplo, defender aí a luta dos sem terra, o STF pode decidir que a ação é ilegal e mandar prender o deputado. Se um deputado bolsonarista criticar o STF, não pode. Se um deputado criticar os militares, pode ser que o STF também não goste. Quer dizer, e se eles fazem isso, né, com gente que tem mandato, que é deputado, que é membro de um poder constituído e eleito, o que dirá que eles não estão dispostos a fazer, né, contra, e já estão fazendo, né, contra o povo brasileiro. É uma ditadura que vai se tornando cada vez mais explícita, é a violação dos direitos democráticos da população. Quer dizer, não é simplesmente o deputado Daniel Silveira que está sendo aí julgado. É todo o povo brasileiro que está sendo colocado aí nessa situação de ter o seu direito de expressão considerado e decidido e colocado nas mãos do STF. Bom, nós, no meio dessa situação, a gente vê aí a triste posição da esquerda, né, de apoiar essa medida, né? Líderes aí de todos os partidos da esquerda parlamentar,
né, assinaram aí o pedido de cassação do deputado, né? Bom, e uma das alegações que vem sendo feita, né, é a crítica, inclusive por setores da esquerda, é a crítica, é a colocação de que impunidade, né, imunidade parlamentar não pode ser a mesma coisa que impunidade. Ontem, inclusive, eu vi aqui no nosso chat democrático, que as pessoas podem expressar aí a sua opinião, eu vi expressa aí alguém fez esse tipo de comentário, né, lendo depois com mais calma os comentários, né? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que esse tipo de colocação ela foi usada em todo o processo de perseguição golpista contra a quando da campanha golpista contra o PT e toda a esquerda, né? A, a direita golpista fazia a campanha de que era preciso caçar os deputados do PT, era preciso prender todo mundo, né? Porque haviam supostas denúncias de corrupção, né? E que a imunidade era um privilégio, né? A imunidade parlamentar não é um privilégio, né, para garantir a imunidade de parlamentares criminosos. Ela é um direito fundamental do povo que elege os seus representantes e tem a garantia que a sua escolha vai ser respeitada. Se o Supremo Tribunal Federal, ou seja lá quem for, né, pode caçar os representantes eleitos pelo povo na medida em que esses manifestem as suas opiniões, significa que o povo não adianta votar em nada. Se o povo votar num candidato comunista, ele pode ser caçado porque expressa uma opinião comunista e o STF considera indevida. Se votar num candidato fascista, como é o caso do Silveira, do Daniel Silveira, pode ser cassado porque o STF, em algum momento, por interesses pontuais, para tentar recuperar aí alguma credibilidade, que está tudo aí lameado, está desmoralizado o STF, aí, está desmoralizado toda a justiça, né? Com o fato de vir a público aí toda a armação criminosa da Operação Lava Jato, que todos eles endossaram, todos do STF endossaram, mantiveram o Lula preso, né, por 580 dias, né, sem crise, com funcionamento normal. Então, essa posição, obviamente, né, é a repetição de argumento, esse argumento que foi expresso por vários setores da esquerda, né, chama a atenção o fato de que os parlamentares do PT, né, que foram perseguidos nos aeroportos, foram perseguidos pela polícia, foram perseguidos pela criminosa Operação Lava Jato, por essa corja da direita, agora apoie, né, esse tipo de caça às bruxas, de perseguição, né? Porque, veja só, não é lícito, não é uma posição de princípios, né, defender, né, que se casse o deputado porque ele tem posições sabidamente direitistas e reacionárias, com as quais nós não concordamos, né, porque ele é um direitista, porque se esse critério vale, né, se a esquerda vai apoiar a cassação dos direitistas, é bom lembrar, a esquerda deveria se recordar, que a direita tem maioria no Congresso, tem maioria no Supremo Tribunal Federal, e se vale caçar os direitistas por suas posições direitistas, por que não a direita vai deixar de caçar os esquerdistas por suas posições esquerdistas? Ah, mas é fora a lei. Mas e aí, os deputados não são as pessoas que estão lá para mudarem a lei, para defender mudanças, né, para defender, inclusive, mudanças que possam representar a subversão da ordem vigente? Ou os deputados estão lá simplesmente para manter o status quo, né? A maioria deles, sim. Né? Mas os deputados da esquerda que se consideram, né, como alguns deles se consideram até socialistas, alguns se dizem até comunistas, né? Como que alguém pode ser favorável que um deputado seja cassado por expressar opiniões e porque essas opiniões expressariam aí uma tendência, uma rejeição ao regime político atual. Bom, um outro argumento utilizado
é de que o STF, atacar o STF é atacar a democracia. Né? Nada, obviamente, poderia ser mais falso do que isso. Né? Em primeiro lugar, porque o próprio STF não tem nada de democrático, né? São 11 senhores indicados aí pelos presidentes da República, aprovados em votações aí, pelo Congresso Nacional de maneira ultra controlada, né? Onde sempre, obviamente, quem tem a maioria no Congresso aí impõe os seus representantes, sem nenhum controle popular. Bom, e esse mesmo tribunal, nos últimos anos, aí cansou, né? Foi useiro e viseiro em violar a própria Constituição. Né? Então, obviamente que essa ideia absurda de que atacar o STF é atacar a democracia expressa uma crença na democracia burguesa por parte da esquerda, no momento em que no Brasil quase não há resquícios de democracia. Né? E o fato de caçar um deputado que tem mandato imunidade parlamentar, para justamente poder expressar a sua liberdade de opinião, mostra claramente o quanto não existe democracia do país. Né? Então, é óbvio, né? O STF é uma instituição ditatorial, tem que ser criticada, né? tem que ser colocada abaixo. Né? É preciso uma reformulação no país que extinga o STF, que garanta a eleição dos juízes, procuradores, né? Que os mandatos sejam revogáveis, que haja um controle popular, né? do exercício desse poder que é feito de maneira abusiva, em todos os sentidos. Né? Chovem as denúncias de juízes recebendo mais de R$500 mil por mês, ministros, desembargadores, né? Quando o teto salarial no país seria o salário do presidente da República, hoje aí na casa dos R$39 mil. Né? Tem juízes aí ganhando 100, 200, 300, até 500 mil. São uns verdadeiros violadores da Constituição em favor dos seus próprios interesses. Né? Esses senhores votaram aí todo tipo de medida golpista, como eles mesmos reconheceram quando, 580 dias depois da prisão do Lula, determinaram a sua soltura porque não havia o trânsito em julgado. Quer dizer, a prisão não estava em acordo com o que estabelece a Constituição, que ninguém possa ser preso sem que não tenham se esgotado todos os recursos e tenha ocorrido o trânsito julgado. São violadores da Constituição, né? São muitos os exemplos, referendaram toda a patifaria, e, no entanto, a gente vê a esquerda. Eu queria destacar, ontem nós citamos aqui as declarações do Boulos e da Manuela. Né? Hoje eu queria destacar aqui as declarações do Fernando Haddad, no seu Twitter, né, que declarou o seguinte: se ele não tiver o mandado cassado, o recado para Bolsonaro avançar está claro: democracia não se negocia. É justamente o contrário. A cassação do deputado vai dar o sinal de alerta de que é uma ditadura, é um vale-tudo, o STF pode transgredir o que estabelece a lei, e por que não o Bolsonaro? E por que não os militares que já o fizeram? Quer dizer, a defesa de que o STF é o guardião da democracia, né, na boca de uma pessoa que se diz de esquerda, é o suprassumo. Então tá certo, o STF prendeu o Lula, tinha que prender. É resguardar a democracia, guardião da democracia, o STF. Bom, outra declaração do governador do Maranhão, Flávio Dino, e que venham outras decisões em defesa da democracia, ameaçada por milicianos, insanos e extremistas. Tá aí. Quer dizer, é a política covarde da esquerda que espera que a democracia e os direitos democráticos do povo sejam defendidos não pela mobilização popular, não pelas organizações de luta dos trabalhadores. Nós vamos ser protegidos pelo STF. Né? Todo o poder ao STF, bradam esses esquerdistas. Uma política profundamente inconsequente e reacionária, né? E que aponta no sentido do fortalecimento
da ditadura, né, desse poder oligárquico, desse poder profundamente reacionário. Né? Ao defender o STF, a esquerda não está defendendo a democracia, está defendendo a existência de um poder ditatorial. O caso de Daniel Silveira fortalece essa ditadura e não o contrário. As declarações do deputado defendendo a ditadura, por enquanto, são apenas declarações. Já a ditadura do STF é real. Quer dizer, ditadura é o ato do STF, não o discurso ou o vídeo do deputado. O vídeo do deputado é uma opinião que pode ser contestada e deve, em quase tudo, ser contestada. A ação do STF não é um discurso, é uma ação, é uma cassação do direito democrático, é a violação da Constituição. Ditadura é a decisão do STF, a decisão precisa ser revogada e amanhã nós vamos ver, né, o Congresso muito provavelmente aí se curvando, né, e com a esquerda capitaneando vergonhosamente essa política de se submeter, né, à vontade imperial, reforçando inclusive, né, as decisões aí do governo. Bom, nós vamos em frente, né? Vamos em frente, destacando agora notícia, matéria do jornal Causa Operária, que você vai poder ler amanhã, sobre o Luciano Huck, o candidato aí da Rede Globo. É bom lembrar que o Luciano vem cogitando, tem um debate aí ainda nos corredores ou às escondidas, em que se cogitaria a transferência dele para o PSB. Né? Ele que é do PSDB, que é o candidato aí preferido por alguns setores do PSDB, que está sendo a candidatura, obviamente, estimulada aí pela própria Rede Globo, né, de quem ele é funcionário. Bom, e a campanha, embora a campanha eleitoral para 2022 não tenha oficialmente começado, mas ela, na realidade, a direita já está a pleno vapor. Né? Bom, o próprio Luciano Huck virou notícia por meio de uma campanha divulgada no WhatsApp. Né? Durante 2020, Huck ele foi garoto propaganda de várias empresas, mas uma das campanhas que realizou foi o Zap do Bem, né, justamente no ano das eleições municipais. E o apresentador aparecia em vídeo oferecendo um auxílio de R$200 para moradores de bairros pobres do Nordeste. Né? A ação, obviamente, não tinha a ver com prestigiar Luciano Huck para as eleições municipais, o que poderia ser, inclusive, denunciado como um crime eleitoral. Mas, obviamente, que o objetivo do candidato é outro. Né? As eleições presidenciais se aproximam e ele vem sendo aí seguidamente apresentado como um possível candidato. Bom, a jornalista Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia, publicou matéria no 247, em que mostrando o seguinte, que a campanha utilizou o cadastro feito por ONGs que atuam em diversos bairros pobres. Né? A jornalista entrou em contato com o número utilizado para disparar as mensagens, simulando interesse em receber o auxílio. Foi aí então que ela descobriu que os cadastros haviam sido realizados até novembro por essas ONGs e o dinheiro repassado através de empresas parceiras para uma espécie de conta digital no aplicativo da rede social. As pessoas não recebiam dinheiro em mãos, mas podiam utilizá-los para pagar conta. O projeto foi idealizado pela empresa telefônica a Oi, né, e entre os parceiros do projeto estavam lá justamente Luciano Huck, Whindersson Nunes e Marcos Milon. Os valores teriam sido levantados junto a empresas e empresários supostamente comovidos com o sofrimento da população pobre. Né? Na mesma ligação feita pela Denise Assis, a jornalista, ela recebeu a informação que a estimativa é que cerca de 10 mil famílias teriam sido beneficiadas pelo projeto. Bom,
Quer dizer, é evidente, né, que há aí um esquema, o próprio Luciano atuou como garoto propaganda da campanha, né, e agora ele aparece aí como um candidato, mostrando claramente, né, que estão em jogo aí um conjunto de articulações, né, claramente golpistas, de propaganda antecipada, de montagem de esquemas para favorecer aí o candidato da Globo golpista, que emerge aí como uma possibilidade, inclusive, de ser candidato apoiado por setores da esquerda, uma vez que no mesmo instante que ele discute a possibilidade de ingressar no PSB, o PSB também há uma discussão de fusão com o PCdoB, né? Dessa maneira, a gente teria aí o candidato da Globo transformado no candidato do Partido Comunista do Brasil, né? Resultado da política levada adiante aí de frente ampla, né? De entrosamento com setores golpistas. Né? O Luciano Huck, que inclusive apareceu imagens dele aí nesses últimos dias, ao lado aí tá a produção colocou até uma aí pra gente. Tá ele ao lado do general Vilas Boas, o mesmo que ameaçou o STF. Hoje circularam aí nas redes também fotos dele ao lado do Daniel Silveira, o deputado miliciano. Ele apareceu em fotos aí com Aécio Neves, com toda a corja da direita. Né? É o típico, né, do garoto, do playboy de direita, né, que está sendo aí alçado como uma possibilidade diante do desgaste dos políticos tradicionais da burguesia. Né? Outros nomes vêm sendo levantados. Essa semana surgiu aí o nome da proprietária do Magazine Luiza, né, como uma possível candidata, e na Folha de São Paulo a própria Cantanhede anunciou aí uma possibilidade da discussão do nome dela figurar como candidata à presidência da República, né, ou, né, até sem comprovação ainda dessa informação, dessa divulgação, como quem sabe vice numa chapa da esquerda, até do próprio Lula. Né? Então estão querendo transformar a dona Magalu aí no novo vice, novo capitalista bonzinho, supostamente bonzinho, né? Como aconteceu com José Alencar na eleição do Lula em 2002 e 2006, né? Mostrando aí a esquerda que cogita com essas possibilidades, na medida que elas sejam verdadeiras, mostra que tenta girar a roda da história ao contrário, né? E que não aprende da história, e mesmo depois de todo o fracasso, o resultado da política de colaboração com a direita, de colaboração com a burguesia, que não tem nada de bonzinho, né? Que se disfarça, que faz demagogias como essa do Luciano Huck para promover aí os seus próprios interesses contra o povo. Né? Mas há setores da esquerda que não tiram as conclusões, que não aprendem as lições, né, de todo esse retrocesso, de toda essa situação que nós vivemos no país aí nos últimos anos. Bom, vamos em frente, destacando agora a situação da Covid, né? Dados aí importantes do dia de hoje, em que o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de casos registrados. Né? A demonstração cabal que a gente sabe que esses números não correspondem nem de longe à realidade, uma vez que o Brasil é um dos países que menos testes realiza no mundo. Né? E se os testes fossem realizados, esse número aí provavelmente seria pelo menos o dobro, né, de pessoas que foram infectadas pela doença. Bom, e também no dia de hoje, o Brasil teve aí o seu quinto pior dia com maior número de óbitos, né, pela Covid-19. Somente no dia de hoje foram 1.439 pessoas mortas. 1.439, né, o quinto pior dia, né, e numa situação que evidencia que a situação está para lá de fora de controle. Né. Nesse ano, em 28 de janeiro, nós tivemos aí 1.439, né, em 24 horas,
E o recorde, né, o maior número de mortos em um único dia, aconteceu no ano passado, em 29 de julho, 1.554 casos em um único dia. Né? É o terceiro dia consecutivo com mais de 1.000 óbitos, né? Lembrando que o dia que quebra essa sequência é o final de semana, onde há uma retenção dos dados, né, pelo não funcionamento aí de vários, não repasse de informações em várias regiões do país, né, e sempre no final de semana aparece aí, milagrosamente, a ideia que teria morrido menos pessoas. Nas últimas 24 horas, os dados das secretarias de saúde apontam 49.368 novos casos positivos, né? E aí o que levou, nós já temos hoje, na realidade, em números oficiais, 10 milhões e 28 mil infectados no país. Nessa altura, né, quando a gente já falou aqui, já passou de 10 milhões e 30 mil. Entre ontem e hoje, né, opa, tem dois números contraditórios aqui, né? Bom, mas tudo bem. De acordo, porque o número das secretarias estaduais é 49 mil. O número divulgado hoje pelo governo federal foi de 51.879. Veja que eles não se entendem nem mesmo na falsificação, né? Quer dizer, os dados são discrepantes entre os dados do governo federal e os dados que acabam sendo divulgados agora à noite pela Secretaria Estaduais de Saúde e um consórcio da imprensa golpista, né? Bom, o país continua sendo aí o terceiro em número de infectados no mundo, né? De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que é referência em estudos aí da Covid, o Brasil só está atrás em número de casos da Índia, dos Estados Unidos, que tem quase 28 milhões de casos nesse momento, e da Índia, que tem pouco mais, 900 mil casos a mais do que o Brasil. Né? A média de mortos nos últimos 7 dias foi de 1.030 mortos causados pela doença, e o Brasil já se aproxima do período mais longo, com média de mortes superior a 1.000. Né? Já foram 31 dias lá atrás, entre 3 de julho e 2 de agosto, no auge da pandemia, né? E agora nós já estamos entrando aí na quarta semana com média de 1.000 mortos. Quer dizer, mantida essa média atual, na próxima semana, essa etapa agora vai se transformar, né, no período com maior número de concentração de casos, superando a etapa anterior. A região, o Nordeste é a única região sem aceleração do número de casos nesse momento, né? E a situação ela continua crítica e acelerada em vários estados do país. É o caso do Acre, Roraima, Pará, Amapá, Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e lá embaixo no Rio Grande do Sul. Né? Queda anunciada, né, somente no Rio de Janeiro, no Sergipe, Tocantins e Amazonas. Nos demais estados, a situação é apresentada como sendo estável. É bom lembrar que estável, para eles, né, é sempre se a situação permanece inalterada, para mais ou para menos, em torno de 15%. Quer dizer, o país inteiro vive a situação de explosão de casos da pandemia, né? A cada momento são divulgados aí novos casos de contaminação pela nova cepa, que vem se espalhando, a cepa a partir do Amazonas, mas também casos da nova cepa do Reino Unido e até da África já se verificam em território nacional. Né? No dia de hoje também nós tivemos aí a divulgação, no caso de uma criança, um bebê de 1 mês, né? E vocês viram aí a curva, como a curva, o gráfico mostrou aí, né? Podia até colocar para a gente novamente, não sei se já... como a curva ela é ascendente à velocidade, né? O país demorou de março, né, até junho
para chegar à casa de 1 milhão. Depois nós tivemos aí, para chegar aos 5 milhões, quer dizer, foram 5 meses, foram 4 meses para chegar, desde o primeiro caso, até que a gente chegasse à marca de 1 milhão de pessoas infectadas. Depois, para atingir a marca de 5 milhões, né, essa marca foi atingida em outubro. Né, se passaram aí de 1 milhão a 5 milhões, nós temos aí de junho a outubro, mais 4 meses. Né? Bom, agora, no final do ano, a gente encerrou o ano com 9 milhões, né, e em pouco mais de um mês nós já ultrapassamos a marca aí de 10 milhões. Né, quer dizer, a curva ela é altíssima, ela continua, está dando um novo repique, e toda a conversa fiada, né, se você abre os órgãos de imprensa, chama atenção pela maneira cretina como o pessoal anuncia aí o processo de vacinação. As manchetes são todas muito parecidas e elas vão no sentido assim: Brasil já tem 5 milhões e 600 mil pessoas vacinadas, é o dado de noite. Né? Bom, isso aí representa apenas e tão somente 2,65% da população brasileira. Né? E sempre lembrando que são pessoas que foram vacinadas com apenas uma dose. Né? Os que foram vacinados com a segunda dose não chegam a 0,2%, né, da população. Quer dizer, 2,65% da população brasileira apenas e tão somente vacinados. Né? Cresceu o número de capitais onde está paralisada aí a vacinação. Né? Nós tivemos aí os casos do Rio de Janeiro, tivemos os casos Salvador, né? E segue por aí afora. Só para a gente ter uma ideia do passo de tartaruga em que anda a vacinação, né? Pegar aqui alguns exemplos do totais em alguns estados. Em São Paulo, aí do garoto propaganda da vacina, da Coronavac, o João Dória, apenas 3,38% da população foi vacinada com a primeira dose e 0,7%, né, tomou até agora a segunda dose. Bom, há casos de estados que as pessoas que tomaram a segunda dose foi aí de 0,01%, como é o caso do Espírito Santo. Né? E tem casos que nem no total do Brasil é 0,42%, vou retificar aqui, né? 0,42%, né, de pessoas que tomaram a segunda dose. 883 mil pessoas. Então, obviamente que isso aí não representa garantia nenhuma. No momento que há uma enorme crise, a paralisação da vacinação em vários lugares, e há também, né, atrasos. Hoje, aí, de novo, promessas do governo de que vai voltar a distribuir as doses a partir do dia 22 de fevereiro. Né? E, por enquanto, é só conversa, e a gente tem também a situação que não está comprovada a eficácia, né, dessa vacina diante da nova cepa, né, diante dessa situação, que é a situação totalmente fora de controle, né, e imprevisível da parte do governo, o que reforça a necessidade da mobilização, né, para garantir aí os direitos da população. Bom, nós vamos encerrando por aqui o programa de hoje, mais curtinho por conta da análise. Amanhã a gente promete aí um programa mais longo e recheado aí de informações do balanço da semana, imagens. Né? Obrigado a vocês que nos acompanharam, que contribuíram conosco, como a companheira Carla Silva, né, que mandou aí a sua simpática contribuição aí. Nós vamos agora jantar tomando esse vinho enviado aí pela Carla, muito obrigado. Ao Luiz Faria, o Luiz Faria, inclusive, preocupado, comentando aqui: estou achando que desperdiçamos milhões de doses ao não darmos a segunda dose em tempo hábil. Com certeza, isso aí vai acontecer. Né? E a Carla diz que esse problema também acontece, ela fala lá do Reino Unido, dizendo que em dezembro aplicaram a primeira dose da Pfizer e na segunda, nada da segunda para muitos ainda. Né? Quer dizer, então,
a própria vacinação acaba virando uma farsa, que é só para criar um clima de que os governos estão adotando alguma medida, né, quando na realidade é propaganda enganosa. Né? Nós temos ainda a preocupação muito clara de que nenhuma delas tem eficácia comprovada diante das novas cepas que estão surgindo e se desenvolvendo aqui no Brasil e no restante do mundo. Né? Então, essa é a situação. Mais do que nunca é necessário reforçar a nossa mobilização. Queria já daqui, amanhã nós vamos falar sobre esse assunto, vai dominar, vai ocupar aqui o nosso espaço no próximo dia. Dia 27, está sendo chamado aí atos pela liberdade, pelos direitos democráticos do ex-presidente Lula. Vão acontecer manifestações e atividades em todo o mundo. Nós vamos realizar um ato presencial lá no STF, né? Anula STF, liberdade para Lula, Lula livre, Lula candidato, Lula presidente. Então nós ficamos por aqui. Agradeço aí a todos vocês que acompanharam a nossa produção. A gente volta amanhã com mais notícias aqui no seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Obrigado aí à nossa produção, a cargo do Volney Martini, e a gente volta amanhã. Um abraço.